Oi, boa tarde, gente, tudo bem? É, sou eu aqui de novo. Mais um dia aqui para vocês após é, descobrir o cruel conceito de chuva pega peão, onde eu estava saindo do estágio e eu peguei uma chuva que escorreu aqui, essa. Mas tudo bem. Mais uma tarde a gente está aqui e na semana passada a gente reviu todos os princípios, todos os princípios. Como a turma da noite ainda está iniciando inquérito policial e bom, a prova da turma da manhã é, a turma da manhã é amanhã de manhã, vamos dar uma pisada no freio e hoje a gente vai fazer uma aulinha de resolução de questões, tá? Eu separei aqui algumas questões do meu material de estudo. Elas são prioritariamente questões da OAB, mas também a gente vai ter questão da prova do TJ de Ceará para juiz. A gente tem também de para defensor público. A gente vai ter de tudo um pouco. É, eu queria pedir desculpas pela formatação do slide, não deu tempo de fazer uma coisa muito bem elaborada por conta do estágio e tal, mas é isso, tá, gente? Vamos iniciar pelo início. Vamos iniciar pela questão 1 aqui, tá aqui na tela. E ela começa, né, assim. O meu materialzinho de questão é pouca coisa, gente. Pouquinho coisa. Às vezes eu me sinto meio esquizofrênica falando com ninguém. Mas eu espero de coração que vocês assistam isso depois, tá? Tá, vamos lá. Questão 1. Denis cumpria pena em regime fechado após ser definitivamente condenado quando ocorreu um movimento de subversão da origem e disciplina dentro do ambiente carcerário. No interior disciplinar, consta que cerca de 100 pessoas rebeladas incendiaram colchões e tentaram fugir, permanecendo a situação de rebelião por cerca de 5 dias, até que a cessação da ação penal cessou. Movimento. Todos os 100 presos da ala que Denis cumpria a pena foram indicados no âmbito disciplinar, indistintamente, sem individualização e sem individualização de condutas. Considerando o caso narrado, assinale o princípio do direito penal a ser utilizado pela defesa a fim de evitar condenação de Denis. Bom, vamos pelo começo, né? O Denis, é que eu consigo pegar aqui? Vocês conseguem, se eu clicar aqui? Não. Tá, vamos lá. O Denis, ele estava lá recolhido, como diz a minha avó no âmbito crente, estava guardado. E aí ocorreu uma rebelião. E aí os caras falaram assim, vamos tacar fogo no colchão. E aí todos os 100 presos eles foram indicados no âmbito disciplinar, indiciados, né? Tá escrito errado aqui, vamos levar a monitora, indistintamente e sem individualização de condutas. Quando a gente vai oferecer, quando o Ministério Público vai oferecer a denúncia, que é a primeira peça da persecução penal, né? A peça inicial da persecução penal, o que precisa ter? Individualização da conduta, individualização do agente. Caso contrário, essa peça é
Nula, nula. Tá, gente? Primeiro toque. Vamos às questões. É, letra A. O princípio da isonomia, pelo qual deve ser garantida idêntica sanção a todos os presos envolvidos na rebelião. Sim. Letra B. O princípio da lesividade, que impede a punição pela falta grave quando esta não for efetivamente consumada. Estamos falando de princípio de processo penal, não de execução penal, apesar de ter sido cometido no âmbito da execução. Mas, ainda assim, os princípios são de processo penal, tá, gente? Deixa eu desligar aqui. Tá frio. Tô curando o resfriado semana passada. Letra C. Princípio da culpabilidade, que demanda que haja identificação individualizada da responsabilidade penal de cada um dos envolvidos. Me parece um tanto quanto bom. Letra D. O princípio da legalidade, pelo qual se exige que haja prévia disposição legal de forma escrita e estrita da falta disciplinar de natureza grave. Bom, a letra C, né, é a letra certa, porque, né, ó, calma aí, gente. Nossa, meu Deus do céu. Aqui, ó. O gabarito é a letra C. Porque no caso em questão, os 100 presos rebelados, eles não tiveram a individualização deles. Eles sequer foram individualizados quanto na medida da sua ação, né? É, as lis- é, o fato, ele traz evidente lesividade, vez que o Estado perdeu o controle do presídio por 5 dias, com total supervisão. Mas assim, não significa que todos devem ser punidos da mesma forma, sendo necessário, em homenagem ao princípio da culpabilidade e da individualização das condutas, após regular a apuração e com o mínimo direito de defesa, para que essa possa ser aplicada à munição dos presos. Ou seja, qualquer acusação, primeiro que a pessoa se defende da, da, da ação imputada a ela, dos fatos imputados a ela. Por exemplo, quando tem a denúncia no âmbito do processo penal, por exemplo, ele não vai se defender da capitulação que o Ministério Público vai colocar no final, por exemplo, no corpo da denúncia. Vai se defender dos fatos imputados a ela. Ou seja, tem presos, digamos assim, de 100 presos, 50 pegaram, prenderam os funcionários no, co- no, no quarto, por exemplo, e outros 50 pegaram o colchão. Ou seja, 50 vão responder por ter cerceado a defesa lá dos funcionários, e outros 50 vão responder por ter pego o colchão. As pessoas, as pessoas têm o direito de se defender na medida em que ela é acusada dos fatos que ela é acusada. Então, tem que ter muito bem individualizado o fato que aconteceu, muito bem narrado. Então, da mesma forma, né? Tem que ser a pessoa, tem que estar individualizada, ou seja, tem que narrar. A pessoa, fulano de tal fez isso, isso, isso. Fulano de tal tem isso, isso, isso. E aí, ela vai ser culpada, conforme o princípio da culpabilidade, né? No mesmo, no mesmo tanto da participação dela para a ação. Beleza, gente? Fechou. Próximo. Gente, vou tomar água, porque eu tô acabada ainda, tá?
Next. Next. A República Federativa Alfa reconhece o poder judiciário como um dos poderes independentes da República. Em Alfa, há um órgão de acusação independente e diferente do judiciário, responsável por formular acusações criminais dentro a iniciativa probatória. Ou seja, esse órgão X aí, do Estado da República Federativa Alfa, que quem vai prestar a prova da OAB no 7º semestre, né, vocês já vão poder prestar a OAB no final do ano, né? Então, vocês vão ver essa República Federativa Alfa aí milhões de vezes, não diria nem milhares, eu diria milhões, porque se vocês forem fazer questão, ela aparece em processo penal, aparece em constitucional, aparece em administrativo. É um inferno essa República Federativa Alfa. Mas esse ente aí, né, esse órgão de acusação independente do judiciário a República Federativa Alfa ela tem iniciativa probatória, ou seja, ela alegou, ela vai ter que provar. Em Alfa, os acusados, um acusado seria um sujeito de direitos no âmbito do processo penal. E os princípios democráticos do processo penal, tais como o princípio do juiz natural e da presunção da inocência, são reconhecidos. Ou seja, em Alfa, a gente tem os direitos no âmbito do processo penal. A partir dos dados fornecidos, o país adota o sistema processual com traços mais com mais marcantes do sistema. A. Acusatório. B. Inquisitivo. C. Misto. Letra D. Consensual. Ó, a gente tem a República Alfa, a República Federativa, a Alfa é partido de federações. E um sujeito, um acusado no processo penal lá, ele é sujeito de direitos no âmbito do processo penal e os princípios democráticos, tais como o princípio do juiz natural e da presunção de inocência, são reconhecidos. Tal questão, o gabarito seria a letra A, tá? Porque a gente vai ter, ó, um sistema acusatório. Por mais que os atores eles coloquem as características do sistema acusatório como contraditório, publicidade, é certo que essas não são da essência do sistema, embora nele costume estar presente. Mas historicamente pode-se apontar duas características que realmente representam o sistema acusatório: a separação das funções de acusar e julgar, ou seja, aqui a gente tem o judiciário, tá? E a gente vai ter também o sistema de acusação, ou seja, trazendo para o mundo real, a gente tem o TJ e a gente vai ter o MP. A gente vai ter esses dois, trazendo para o sistema real isso, tá, gente? Além disso, a gente vai ter como também, como a característica ali do sistema acusatório, a impossibilidade de o processo ser iniciado de ofício pelo órgão responsável pelo, pelo órgão responsável pelo julgamento. Ou seja, o, o, o judiciário aqui no sistema alfa, gente, desculpa, eu quero espirrar, mas não sabe. Ele não tem poder de início de ofício de uma investigação, tal qual o sistema acusatório brasileiro, tá, gente? Então, o certo dessa questão aqui, tá? Oh, meu Deus do céu.
Licença, tá? Seria o acusatório, tá? Letra A. Esse, gente, é uma questão do TJ de São Paulo para juiz, tá? Ela é super curtinha. São princípios constitucionais processuais penais. A gente está falando dos princípios constitucionais, não o, os processuais penais. Gente, desculpa, hoje eu tô maluca. A gente está falando dos princípios constitucionais penais que estão previstos na Constituição e não os específicos, tá, gente? São princípios constitucionais processuais penais explícitos e explícitos. Lembra que eu falei que tem uns que decorrem de jurisprudência dos tribunais, tem outro que decorre de posição doutrinária? Então, e ele quer um implícito e ele quer outro ao contrário, desculpa. Ele quer um explícito e outro explícito, respectivamente. Letra A. Intranscendência das penas e motivação das decisões. Intervenção mínima, a última rádio, e duplo grau de jurisdição. Letra B. Contraditório e impulso oficial. E. Adequação social e favor-rei. Dignidade, letra C. Dignidade da pessoa humana e juiz natural. Insignificância e identidade física do juiz. Letra D. Poxa, sumiu aqui minha coisa. Calma aí. Gente, ferrou. Voltou do começo. Socorro. Ferrou, meu Deus do céu. Chegou. Meu Deus do céu. Pronto. Após tudo dar quase errado, meu Deus do céu. E uma tossida pra sair o catarro que ainda tá preso dentro de mim. Nós vamos marcar a opção letra D, tá, gente? Ó, a explicação. O princípio da intranscendência das penas, ele não é explícito na Constituição. Assim como também não encontra os da intervenção mínima e duplo grau de jurisdição. Na letra B, o impulso oficial não é princípio explícito. Letra C, identidade física do juiz é específico do processo penal, está previsto no CPP. E aí, a gente vai ter a nossa querida letra D. Não coloquei ali. Nossa querida letra D, que o princípio da presunção de inocência e da duração razoável do processo, eles estão previstos lá no artigo 5º da Constituição, no querido, ou muitas vezes querido,
E, embora haja previsão no direito do direito ao silêncio, não há previsão explícita no princípio da não autoacusação e da paridade de armas. Ou seja, número 3, letra D de Deus, tá? Não faço assim, aumenta? Eu espero que sim. Esse para juiz de direito do Ceará, tá, gente? Acerca dos princípios penais constitucionais e dos direitos fundamentais do cidadão à luz da Constituição Federal, julgue os itens a seguir. 1. São princípios processuais penais expressos na Constituição e na Constituição a presunção de não culpabilidade, o devido processo legal e o direito do suspeito ou indiciado ao silêncio. Ó, lá na Constituição, o que a gente acabou de ver? A não culpabilidade, o devido processo legal, o direito ao silêncio estão expressos na Constituição Federal, tá? Lá no nosso desquerido artigo 5º. O direito processual penal compreende o conjunto de normas jurídicas destinadas a regular o modo, os meios e os órgãos do Estado encarregados ao exercício do jus maniendi. Sim, é a primeira coisa que o Fred fala quando ele entra dentro da sala de aula, não é? Porque o processo penal, ele vai ditar o rito para que o Estado, né, exerça o jus puniendi, ele possa exercer esse direito que ele tem de punir o outro pelo fato ocorrido, ou então absolver, né, exercer o jus puniendi mesmo, tá? O número 3, ele fala que a Constituição determina, vou ler aqui que é mais fácil, determina que o Brasil se submeta à jurisdição do DPI, né, que é o Tribunal Penal Internacional. Porém, veda absolutamente a entrega do brasileiro naturalizado à jurisdição estrangeira. Ele não força, né, a, a submissão ao TPI, né, mas ele veda, sim, a entrega do brasileiro natural. Vamos ver isso daqui a pouco. De acordo com o princípio da irretroatividade da lei processual penal, a regra não pode retroagir, mesmo quando eventualmente benéfica ao réu. Aqui nós temos dois pontos letra 4, não, nesse número 4. A irretroatividade, é, ela não pode retroagir. Eles dizem que a lei processual penal, ela não retroage, que é a lei penal que vai retroagir. Mas tem discussão doutrinária com relação a isso, tá? E mesmo eventualmente benéfica ao réu. O princípio da retroatividade é realmente, né, com relação a isso. Quando benéfica, ele retroagiria, tá? E aí aqui a gente vai colocar a letra A, viu, gente? Então, ó, o item, o item 1, ele tá certo, porque nem todo princípio tá na Constituição, como a gente falou, né? Por exemplo, o duplo grau de jurisdição, ele não está previsto expressamente na CLT, porém os direitos citados ali, né? O direito de presunção de não culpabilidade, o devido processo legal e o direito ao silêncio, ele está, sim, previsto expressamente lá no artigo 5º, tá? Nos incisos aqui, nesses incisos.
Eu queria muito poder marcar assim pra vocês, mas não consigo. É, o item 2 falando sobre a, a função de papéis, sobre o que é o direito processual, né? Ele tá certo. Trata-se de uma razoável definição de alguns dos papéis do processo penal no ordenamento jurídico. Ou seja, o direito processual penal é a regulamentação do, do rito para que o Estado possa exercer o juspuniente. Beleza? Beleza. O item 3 ele está errado porque não há vedação da entrega de brasileiro naturalizado ou não ao DPI, embora haja discussões a esse respeito. A restrição constitucional refere-se à extradição, o que é instituto diverso da entrega ao TPI. Nesse aspecto, a CF veda a extradição de modo absoluto apenas do brasileiro nato e não do naturalizado. Aqui no item 3, ele fala sobre brasileiro naturalizado, né? Que pode ser extraditado por crime anterior à naturalização ou, se posterior, desde que se trate de comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Ou seja, não trafique, galerinha. Também, né? Que vai dar ruim traficar, mas falando sério agora. É, lá em Constituição, a gente tem uma matéria que já nacionalidade. A Constituição, ele não veda totalmente a extradição de brasileiro. A Constituição, ela veta a extradição de brasileiro nato, nascido. Você nasceu aqui, você é brasileiro nato. Agora, o naturalizado, o crime tem que ser anterior à naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Caso contrário, filho, não vamos extraditar brasileiro naturalizado. Fechou? Item, item 4. Tá errado também. Desculpa. Beleza. Não se trata de problema de retroatividade ou não da norma processual penal. Esta, quando nova, se aplica de imediato a todos os casos em andamento, seja a regra benéfica ou não ao acusado. Os atos processuais já realizados não precisam ser repetidos, já que não perdem seus efeitos, razão pela qual podemos afirmar que não há propriamente retroatividade. A gente, próximo. Ó, sobre os sistemas, sobre os sistemas, tá, gente? O sistema acusatório. Lembra que ele tem a caracterização da separação de partes? Lembra que ele não tem contraditório? Lembra que ele não tem ampla defesa naquele momento? Fechou? O sistema acusatório, letra A, se caracteriza por separar funções de acusar e julgar e por deixar a iniciativa probatória com as partes. Letra B. Se verifica quanto a Constituição prevê garantias ao acusado. Não, a Constituição prevê, mas em todas as fases o acusado vai ter garantia. Por exemplo, na fase de instrução, ele tem garantias. Letra C. Tem, tem sua razão na motivação das decisões judiciais. Não, porque as decisões judiciais não podem ser fundamentadas no inquérito policial. Você lembra que o sistema acusatório, ele é o inquérito policial brasileiro? Letra D. Se caracteriza pelo sigilo absoluto das decisões. Lembra que o advogado também pode ter acesso ao inquérito? E letra E.
privilegia a acusação, sendo próprio dos regimes autoritários. Não privilegia a acusação, porque o, o acusado, ele vai ter direitos, ele vai ter prerrogativas, ele vai ter os direitos dele e pode sim exercer esses direitos. Fechou? Então, a gente fica com a letra A de amor. A de amor, B de baixinho. Não, A de amor. O sistema acusatório, né? Ele tá aí, ele tá aí com a separação de funções entre acusação e julgamento, julgação. Nossa, gente, tô maluco. Entre acusação e julgamento, e por deixar a iniciativa probatória com as partes. Eu tô lendo certo, gente? Letra A. Tô lendo. Tudo certo. Tá. O B é o fato de prever garantias à acusação não significa que o sistema será acusatório se não houver previsão na separação entre funções de acusar e julgar, tá? A C tá errada. O sistema acusatório tem sua raiz na motivação das decisões, até porque sua origem encontra-se no direito anglo-saxão, em que os julgamentos se dão, em regra, pelo júri, que nunca fundamenta o veredicto. Ademais, a raiz está ligada à imparcialidade do julgador, tá? Socorro, Deus, meu Deus do céu. Letra D. No processo penal, em regra, as decisões judiciais são públicas, exceto o sigilo é exceção, né? Letra E. O contrário, né? O contrário. Hum, o sistema acusatório, né? Ele busca o equilíbrio entre as partes, sendo o sistema adotado pela maioria dos países democráticos, tá, gente? Vamos lá, mais um. Mais um da querida OAB. Em 23 de novembro de 2015, segunda-feira, sendo o dia seguinte útil em todo o país, tece o advogado de defesa do réu, em ação penal de natureza condenatória, é intimada da sentença condenatória de seu cliente. No decurso do prazo recursal, porém, entrou em vigor nova lei de natureza puramente processual, que alterava o Código de Processo Penal e passava a prever o prazo para apresentação de recurso de apelação seria 3 dias e não mais 5. No dia 30 de novembro de 2015, dia útil, se apresenta recurso de apelação acompanhado das respectivas razões. Considera-se, de acordo com a situação, né, apresentada com base, deverá. Não, tô na errada, gente. Eu estou na frente. Olha que errado. Eu estou aqui. Ó. Gente, ainda tô meio maluca, ainda tô meio doente. É... Tá, vamos por partes. No dia 23 de novembro, uma segunda-feira, e o dia seguinte também é útil, ele foi, ele foi o advogado do Técio, do Técio, foi intimado da sentença condenatória. E o que acontece? O prazo recursal para apelação
é 5 dias corridos, tá? No processo penal, tudo é corrido. Uhum. Os, os prazos, no caso, não só, mas também a utilização. E aí, ele apresentou o recurso de apelação no dia 30 de novembro de 2015. Tá, gente? Considerando a hipótese narrada, o recurso do advogado é intempestivo, aplicando-se o princípio do tempo régio ato e o novo prazo recursal deve ser observado. Não, tempestivo. Sim, aplicando-se o princípio tempus regit actum, o tempo régio ato, o antigo prazo recursal deve ser observado. Sim, intempestivo. Aplica-se o princípio tempo régio ato. O antigo prazo recursal deve ser observado. Tempestivo. Aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa e o antigo prazo recursal deve ser observado. Gente, aqui é a letra certa, a letra B de bola, tá? Quando a defesa do acusado foi intimada, vigorava a lei que estabelecia o prazo recursal de 5 dias. Esse é o prazo que deve ser considerado, expirando no dia 28 de novembro de 2015, um sábado. Como não é dia útil, esperará, na verdade, na segunda-feira seguinte, no prazo do dia 30 de novembro. A lei somente será aplicada às intimações realizadas após a sua entrada em vigor. Ou seja, só, só vai valer, gente, só vai valer esse prazo recursal de 3 dias para as intimações feitas após a entrada em vigor do disposto nessa lei nova, tá, gente? Ó, tá? Agora a gente vai voltar lá pro número 6, tá? Porque eu viajei, tá? Número 6. Paulo foi preso em flagrante pela prática de crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra de imediato em contato com seu advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. Mamãe ama, mamãe cuida, né? De acordo com a situação apresentada com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que, letra A, diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia. Claro que pode, ele pode, até direito dele estar acompanhado, tá, gente? Defesa técnica é indispensável, tá? Letra B, a presença da defesa técnica quanto à lavratura do auto de prisão em flagrante é sempre imprescindível, de modo que, caso não esteja presente, todo o procedimento será considerado nulo. Ao mesmo tempo em que a defesa técnica é indispensável, a defesa técnica não é obrigatória na fase inquisitorial, tá? Por mais que se seu nome estiver rodando lá, né? Lá na delegacia, corre com o advogado, tá? Entra com o advogado. Não precisa. Não, não mosca. Mas, em que pese seja importante, não é, não é obrigatório ter um advogado junto nos atos da fase inquisitiva, tá? Letra C. Decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos neles constantes, ainda que já documentado no processo. Não, né? A gente tem súmula falando que o advogado pode sim
ter acesso ao inquérito, tá? E letra D. A Paulo deve ser garantida na delegacia a possibilidade de assistência de advogado, de modo que tenha uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial. Sim, então, nosso gabarito ficou a letra D, tá, gente? O direito à ampla defesa, ele é assegurado na Constituição Federal, tá, gente? Então, por mais que o inquérito policial ele tenha caráter inquisitivo, afasta apenas a inocência do contraditório, mas não do ampla defesa, tá, gente? Ele ainda continua podendo se defender, tá? Ele do contraditório e do princípio do contraditório que ele vai afastar. Na letra B, na letra B e na D, né? O fato da presença da defesa técnica já na ocasião da investigação, além no auto de prisão, é faculdade do acusado, que pode ou não ser exercida, ou seja, ele pode ou não ter uma advogado ali com ele naquele momento, tá? E já na letra C ali, né, a gente vai ter a súmula vinculante 14, tá? Dizendo, né, que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas que já foram documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito à defesa. Ou seja, o advogado, ele pode ter acesso, sim, às provas que já foram documentadas, tá, gente? Não tem como ter acesso a uma prova que não foi documentada. Por exemplo, eu quero ter acesso ao inquérito inteiro, mas aí tem uma busca e apreensão lá que vai acontecer. O que vai acontecer? Não, não vamos, não vamos colocar, não vamos deixar ter acesso, tá? Então, a gente vai ter a letra, isso é questão 6, né? Então, a gente vai ter a letra D como resposta dessa, tá, gente? Tendo Paulo, sim, a, a possibilidade dele ser atendido por um advogado, mas não obrigação, tá, gente? 9. Outro da OAB. Vou aumentar aqui. Não sei se quando eu aumento para vocês também. Tomar uma água, porque eu só quero assim. Vamos lá. João, no dia 2 de janeiro de 2015, praticou um crime de apropriação indébita majorada. Foi denunciado como recurso das sanções penais do artigo 168, parágrafo 1º, inciso 3º do Código Penal. O inciso 3º é em decorrência do serviço ofício, tá, gente? Do trabalho, o ofício que ele foi confiado, tá? No curso do processo, mas antes de ser proferida a sentença condenatória, dispositivos do Código de Processo Penal de natureza exclusivamente processual sofrem uma reforma legislativa, de modo que o rito a ser seguido no recurso de apelação é modificado. O advogado de João entende que a mudança foi prejudicial, pois é possível que haja uma demora no julgamento dos recursos. Nesse caso, após a sentença condenatória, é correto afirmar que o advogado de João deve deverá respeitar o novo rito de recurso de apelação, pois se aplica
no caso, o princípio da imediata aplicação da nova lei. Letra B. Não deverá respeitar o novo rito de recurso de apelação em razão ao princípio da retroatividade da lei prejudicial e o fato de ser praticado antes da inovação. Letra C. Não, não deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação em razão do princípio da ultratividade da lei. Não. Letra D. Deverá respeitar o novo rito de recurso de apelação, pois se aplica o caso do princípio da extratividade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente vai aplicar a letra A, tá? Aplicação da Lei Processual Penal, tá, gente? A regra a respeito do tema encontra-se no artigo 2º do CPP. A Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos sobre a vigência da lei anterior, tá, gente? Ou seja, as novas regras sobre o recurso deverão ser aplicadas no caso proposto pela questão, porque ocorreu antes do ato, tá, gente? O 10 é para defensor público, tá? Quando a eficácia da lei temporal é aplicar-se somente aos fatos criminosos ocorridos após a vigência, não. Letra B. Tem aplicação imediata sem prejuízo da validade dos atos já realizados. Sim. Vigora desde logo, tendo sempre efeito retroativo. Tem aplicação imediata nos processos ainda não instruídos. Não. Tem aplicação imediata, salvo para beneficiar o acusado. Não. Então, a gente vai ter a letra B de bola. Aplica-se mesmo nos processos de andamentos, tá, gente? Não se trata de retroação, mas de aplicação aos processos que estiverem em curso, desde que o ponto em que se encontrarem seja sendo totalmente válidos todos os atos anteriores já praticados, tá, gente? Isso não anula ato, tá? B. Esse ponto é regulado, né? É B e C, regulado pelo segundo CPP, que diz: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, tá? Mais uma da. Deixa eu avisar na Clara que essa é a última, tá, gente? Em um processo que se apura a prática de delitos de suspensão de tributos e evasão de divisas, o juiz da Quarta Federal Criminal de Aracaju determina a expedição da carta rogatória. Carta rogatória é para fora, precatória para outro estado, tá? Para o ZEUA, a fim de que seja interrogado o réu Mário. Em cumprimento à carta, o Tribunal Americano realiza o interrogatório do réu e devolve o procedimento ao juiz brasileiro. O advogado em defesa do Mário se deparar com o ato praticado e quer que o mesmo seja declarado nulo, tendo em vista que não foram obedecidas garantias processuais brasileiras ao réu. Exclusivamente sobre o ponto de vista da lei processual penal no espaço, a alegação do advogado está correta, tá, gente? Letra A.
Sim, pois o princípio penal vigora o princípio extraterritorialidade, já que as normas processuais brasileiras podem ser aplicadas fora do território nacional. Faz o Trump pegar uma lei, obedecer a uma lei brasileira pra você ver. Obedece. Pega, tenta fazer o Trump. Letra B. Não, pois o processo penal vigora o princípio da territorialidade, já que as normas processuais brasileiras, só se aplicam em território nacional. Faz sentido, não faz? Sim, foi letra C, tá, gente? Pois no princípio penal vigora o princípio da territorialidade, já que as normas processuais brasileiras podem ser aplicadas em qualquer território. Ué, calma aí. Não, não dá para ser princípio da territorialidade e ser aplicada para fora, gente. Letra D. Não, pois o processo penal vigora o princípio da extraterritorialidade, já que as normas processuais brasileiras podem ser aplicadas fora do território nacional. Não, gente. Então a gente vai sobrar com a letra B, tá? No processo penal, o princípio da territorialidade, o reflexo da soberania estatal, tá, gente? Segundo o qual não se aplica as regras processuais brasileiras no exterior. Nesse sentido, o artigo 1º do CPP dispõe que o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, pelo Código de Processo Penal, ressalvados os tratados, as convenções, né, e as regras do direito internacional. Assim, o ato processual praticado pela carta rogatória deve obedecer às regras dos Estados Unidos, em que foi praticado, no caso, né, os Estados Unidos. Assim, gente, o processo penal, ele vai figurar dentro do próprio processo, não, dentro do nosso país, tá? O artigo 1º lá, ele vai dizer que dentro do Brasil, a gente vai seguir o Código de Processo Penal. Agora, e formos ressalvados, né, as convenções de direito internacional, os tratados, né, que tiverem força de Constituição, tiverem força de emenda constitucional e tudo mais, ressalvados isso. Mas dentro do processo penal brasileiro, será utilizado o princípio da territorialidade, tá? E assim a gente vai ter o processo penal brasileiro aqui dentro. Em caso de carta rogatória, ou seja, para outro estado, né? Aí vai seguir o trâmite da lei processual deste estado. Mas o Trump obedeceu uma lei brasileira. Você vê, ai, tem uma carta rogatória aqui, vamos obedecer a lei do Brasil. Não vamos, desculpa, não vamos, tá? Cada estado tem a sua soberania e vai tramitar pelo seu procedimento. Fechou, gente? Na semana que vem, a gente vai começar inquérito policial. Vou ver com o nosso querido Frederico Sodero a, em que pé que tá a turma da manhã. Amanhã vocês vão fazer pela prova, vocês vão fazer uma prova, né? Eu queria desejar a vocês boa prova, que vocês estejam tranquilos para isso, tá? E vão com calma. E na semana que vem a gente inicia inquérito policial, tá? Para poder as duas turmas ficarem em paridade, tá bom? A Ana Clara mandou uma mãozinha. É isso, muito obrigada pela atenção, tá, gente? Ana, pode parar pra gente, por favor? Prontinho.